Tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um tema para a gente começar a semana refletindo um pouco mais sobre comportamento, entendendo um pouco, sempre um pouquinho mais sobre nós mesmos e refletir um pouco mais sobre a vida. Eu quero aproveitar aqui um tema que um grande amigo meu, o Marcos, ele é de Curitiba, ele me ligou aqui na sexta-feira perguntando para mim o que eu poderia ajudar ele com o foco. Ele não está conseguindo se concentrar ou dar foco à vida dele. E foi uma conversa bem longa, já foi cliente meu, e é uma pessoa extremamente agradável, excepcional. E ele me fez eu refletir um pouco sobre um tema que eu acho que vale a pena a gente discutir hoje, que é foco. O que é foco? Bom, pessoal, eu vou aqui só ler esse princípio aqui, que é uma ideia do que se coloca na literatura, nos dicionários, do que é foco. Mas lembrando antes que foco vem do latim de focus, e focus tem a ver com lume, tem a ver com fogo, com iluminação. Então quando foi dado sentido, construída a palavra foco, como conhecemos hoje, tem a ver com iluminar o ambiente que é preciso ser iluminado. Se você pegar o dicionário comum, você vai estar relacionado o foco com a visão de um propósito bem determinado, com nitidez de uma imagem, assim como o ponto de convergência e o centro. Se você procurar mais dentro da literatura, sempre vai estar relacionada com o alvo, com aquilo que precisa dar atenção para se chegar ao ponto central do qual se busca. E se você procurar o que é ter foco, você vai ver uma relação de 3 palavras fundamentais: planejamento, disciplina e continuidade. Por quê? Porque o foco tem por si, intrínseco nele, o objetivo, o planejamento, a persistência, é alcançar aquilo que se pretende. Bom, pessoal, isso é o que você encontra na literatura. Agora vamos entender realmente qual é a importância primeiro do que é foco. Eu quero falar aqui sobre a importância, sobre o caminho, eu quero falar um pouco aqui sobre o que nos prejudica a ter foco, o que impede nós conseguirmos alcançar essa questão tão fundamental em nós. Também tentar aqui auxiliar com algumas reflexões que podem ajudar você a praticar. E o foco é uma prática contínua, é uma prática constante, que você sempre tem que estar ali se provocando, ali se permitindo a alcançar esse estado tão importante na vida. E por que ele é importante? Porque é no foco que nós aprendemos. Quanto mais foco nós damos a algo que nós estamos fazendo, mais nós aprendemos. O foco, o cérebro sempre está 100% trabalhando. Ele sempre está 100% gastando energia, 100% consumindo a mesma energia, o mesmo oxigênio, a mesma quantidade de sangue, ele está 100% produzindo. Mas quando a gente dá foco em algo, certas áreas elas tendem a se excitar com maior intensidade. E essas áreas são principalmente áreas que estão interrelacionadas com o processo executivo, com o córtex pré-frontal, com a maneira de construir pensamentos, a lógica, o entendimento, a compreensão, a visão sistêmica, como também as áreas de memória, ali na área límbica, com as memórias de longo prazo, interrelacionando com diversas sensações do corpo, inclusive provocando a própria emoção boa, essa emoção positiva, essa emoção que nos faz sentir bem, que também, por sua vez, também vai entrar ali na área motivacional nossa, porque quando a gente dá foco, a gente tem uma perspectiva de um resultado mais intenso, e esse resultado ele continuamente tem por existir, porque houve um esforço seu de pensar, e esse esforço nos motiva, ele incita muito o sistema de recompensa. Mas foco é uma coisa que a gente aprende a ter, a gente aprende no nosso caminhar com a vida, como a gente pode desaprender, que é muito mais comum hoje
nesse mundo de excesso de informações ou de ruído, que é aquilo que eu expliquei no vídeo anterior. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui um cérebro, claro, artificial, dá para ver aqui. Aqui está o lóbulo frontal, aqui está o parental, aqui está o occipital e aqui está o temporal, tá? Aqui está a parte responsável pelos movimentos, aqui está a parte responsável pelas regiões sensoriais do corpo, como paladar, por exemplo, como temperatura, enfim. Aqui está a parte visual, aqui está a parte auditiva e aqui é a parte de memórias e o gerenciador de tudo que a gente recebe pelos nossos sentidos. Quando a gente está no processo de foco, isso parece uma árvore de Natal onde tudo se acende, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Nesse momento você está usando muita occipital e muita temporal e a área, claro, a área límbica, que não existe como ela não estar presente em tudo na vida. Mas de repente você vem um cheirinho que te agrada, um cheiro diferente de um pão, daquele pão de milho delicioso e aquele cheiro de café, e vem lá a área parental, fala, opa, peraí, você está tendo foco aí, mas tem algo aqui que eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para comer esse pãozinho. Ou seja, a gente pode estar focado nesse bate-papo, mas de repente vem uma outra informação que vai tirar essa tensão nossa, porque aquilo para o cérebro também vai gerar um tipo de prazer, vai gerar um tipo de atributos que vão alimentar outras áreas do cérebro que está relacionada à motivação, à área de prazer, a boa sensação e também as memórias boas. Você vai lembrar pãozinho, cafezinho, vai lembrar lá dos seus avós, dos seus pais, da sua esposa, do seu marido. Então você percebe que manter o foco com o mundo é uma coisa complexa. Mas isso não é impossível e isso é parte do ser humano. O ser humano ele nasceu para saber lidar com tudo isso, todas essas informações sensoriais que a gente recebe, que o nosso sentido estão nesse momento recebendo, e mesmo assim conseguir dar foco àquilo que importa. Nós nascemos assim, não é por causa de tantos ruídos, de tantas outras perspectivas que estão acontecendo em volta de nós, que a gente vai perder o foco. Mas a gente tem que aprender a ter foco, a praticar isso. E isso não é uma tarefa comum. Bom, quais são os vilões do foco? Por que a gente desaprende? Por que a gente meio que algumas vezes ou quase sempre acaba se tornando mais, vamos dizer, vítima do acaso, vítima de uma vida sem ter foco e deixar ela por ela acontecer? Primeiro, um dos grandes vilões do foco é a nossa falta de organização. Quando eu falo organização, eu estou falando falta de estratégia, de dar importância ao que importa, vamos dizer assim. Ou seja, dar valor ao que importa. E compreender que a gente precisa, de alguma forma, ter uma certa estratégia, ter uma certa estrutura daquilo que realmente tem valor para nós, que a gente consegue trazer sobre a perspectiva nossa uma maneira de se organizar para as coisas que realmente importam para nós. Por que eu falo isso? Porque imagina o seguinte, nesse mundo tão digital, nesse mundo tão cheio de informações, o nosso cérebro ele tende muito, o que eu expliquei ontem sobre ruído, tende muito a dispersar. Por quê? Porque tem tanta informação acontecendo que certas palavras, certos movimentos emocionais, certos estímulos visuais, a gente está pensando em algo, daqui a pouco ouve uma palavra que importa para nós, ou de repente você ouve algo que você não gosta, ou de repente você ouve ou sente o cheiro de aquilo que te leva, por exemplo, do pão, falando, não, cara, vou parar agora e vou comer. Ou de repente você tem ali um apelo visual, desde uma comida até algo
que é politicamente incorreto, mas que de alguma forma altera a sua emoção e você acaba perdendo a ação de concentração. O problema, e eu volto a repetir, é que novidade, informações, elas tendem a estimular nós a desviar a atenção, porque o ser humano, ele nasceu com uma perspectiva de estar sempre aprendendo. E ele sempre quer aprender aquilo que já faz sentido para ele, aquilo que ele já tem o domínio, vamos dizer assim. Então, às vezes, você está prestando atenção num bom livro, numa boa leitura de algo que realmente importa, mas você começa a ouvir conversas de temas que faz parte das suas convicções, faz parte das suas crenças. Ou ouvir uma música que faz parte da sua história, ou ver uma imagem que faz parte dos seus sentimentos, ou estar num lugar que de repente te faz remeter em outras situações da sua história que marcaram, e aí você não consegue mais dar atenção àquilo. Então, a falta de você se organizar, de você estruturar um objetivo e falar, cara, eu quero prestar atenção nisso, não importa o restante. E meio que você conscientemente colocar um freio de você com você. Nesse momento, isso importa para mim. Em outro momento, outras coisas podem importar para mim, mas nesse momento, isso importa para mim. Então, essa ideia de imediatismo que a gente tem se acostumado, habituado a viver, isso prejudica muito o nosso foco. Porque a gente quer achar que somos multitarefa, mas não somos. Só para você ter uma ideia, se você está fazendo uma certa atividade com concentração plena e um colega seu chama para conversar um outro tema, futebol, você está fazendo um projeto, e vê um cara falar de futebol com você, você vai alterar toda uma cadeia ali de todas as questões, todas praticamente movimentar todas as sinapses que estão acontecendo, para ele buscar lá no banco de dados futebol, imagem do que aconteceu, falar qual foi o resultado, e você vai trazer um monte de lembranças que vai mudar completamente seus circuitos sinápticos para tratar daquele assunto. Só que quando você voltar para esse assunto, você vai ter que fazer toda uma reconstrução sináptica para voltar para o assunto do seu trabalho, do seu projeto. Isso pode levar de 1 minuto a 10 minutos, a 20 minutos, ou ter que fazer você reler tudo o que você fez, porque aquilo quebrou completamente uma cadeia, uma linha de pensamento que você faz. Então, a falta de você se organizar e determinar horários, determinar o que você quer a cada momento, isso ajuda você a manter o foco. Ou seja, organização é um fator fundamental. O outro são os excessos. Ou seja, quanto mais estímulos você tem externos, mais chance você tem por mais concentrado que você seja. Imagina o seguinte, vamos imaginar da seguinte forma. Existe um monte de informações chegando a você. É claro que nesse momento você está prestando atenção nesse vídeo, se o vídeo está sendo interessante para você. Mas se começa um barulho de ambulância, se começa uma criança gritando, se começa o cachorro latindo, se começa ali pessoas brigando, é claro que isso vai tirar a sua atenção. Porque por mais que você esteja concentrado aqui, ali as suas amígdalas, o seu estado emocional também está procurando outras informações até para você se sentir seguro, se sentir bem. E pode ser que venha dessas informações algo que não permita você se concentrar, porque suas emoções estão continuamente sendo instigadas a agir de maneira... vamos dizer assim, que você vai instigar ela para tá trabalhado e colocar você, por exemplo, em estado de alerta. E aí acabou o foco. Então, quando você tiver algo importante para fazer, também escolha o local para fazer, ou então ferramentas que possam impedir que outras questões externas te ajudem a você se concentrar melhor. E isso é prática. Tem pessoas que eu conheço, cara, que, pode tá tendo uma guerra mundial. Se ele pegar um livro, ele não sai daquilo ali.
Aí você pergunta para ele, fala, cara, como é que você consegue fazer isso? É dom? Não, não é dom, não. É prática, prática, prática. É ele praticar. É ele conseguir fazer a consciência, o córtex pré-frontal, gerenciar ele. E não deixar o inconsciente gerenciar ele. Então, para se alcançar isso, é praticando. E não adianta, é prática, prática, prática. E uma questão fundamental é você saber escolher aquilo que é realmente importante para você. E aí a gente volta lá na questão de organização. O que tem valor para mim agora? O que importa para mim agora? O outro é autossabotagem. Ou seja, é você querer ter atenção, querer estudar. Por exemplo, você quer estudar, faz cursos, ou está fazendo uma faculdade, ou está fazendo um teletrabalho ou um home office, em frente ao computador com uma tela sobre o seu trabalho e com uma outra tela ouvindo notícia. Esquece, esquece, esquece. Porque você não consegue. Qualquer palavra ali que tiver a ver com algo que você estava com a intenção de ouvir, você já se perdeu aqui. E aí seu trabalho vai sair daquele jeito. Sem dizer que quando nós não temos foco, a gente tem muita dificuldade de absorver informação. Quanto mais foco, mais a gente aprende. Quanto mais foco, mais a gente constrói memórias a longo prazo. Quanto mais foco, mais a gente consegue ter lógica, mais consegue trabalhar a parte executiva do cérebro e correlacionar com tantas outras questões. Quanto mais foco, mais memórias que estão lá atrás vêm à tona, porque você está dando foco e o seu cérebro está 1000% buscando ali informações em todo o complexo da sua vida. Pode ter certeza e faça uma autorreflexão se quando você estava focado você não lembrou de coisas e nem sabia que sabia coisas que você sabe. Por quê? Porque o foco faz você aliar a área límbica, principalmente a parte fundamental das nossas memórias de longo prazo, ela se torna uma árvore de Natal de iluminação, porque você está ali toda a atenção plena, trabalhando e buscando algo que vai te levar a um autoconhecimento, vai desenvolver sua parte intelectiva, vai desenvolver sua forma de pensar, sua estruturação sistêmica de ver a vida. Ou seja, o foco ele permite esse aprimoramento do conhecimento que a gente tem. Isso é tão importante que eu vi um estudo, aliás tem um livro que chama Ruídos, que é do Daniel Kahneman, ele mostra o quanto as pessoas perdem, né, caem nos vieses e nos ruídos, né? E tem um estudo muito interessante que eu vi sobre questões dos advogados dos Estados Unidos, que eles estavam tendo muita dificuldade, passando por tratamentos seríssimos, porque eles não conseguiam mais começar uma defesa, escrever ali uma petição, enfim, e conseguir terminar ela. Eles tinham muita dificuldade, porque eles ficaram viciados isso aqui. Então toda hora ele escrevia e olhava, escrevia e olhava, escrevia e respondia o WhatsApp, escrevia e respondia não sei quem. E isso fazia com que a pessoa não conseguia construir algo coerente. Então eles são fatores que nos levam justamente a perder essa capacidade lógica de entendimento, começo, meio e fim. Então não se sabote, tá? Procure tranquilizar. E se você está nesse estágio desse vício digital, é hora de procurar ajuda, porque isso vai prejudicar suas relações amorosas, relações com os filhos, relações profissionais, relações com os amigos. Você começa a entrar num buraco muito grande. Uma das questões muito sérias do celular é que o celular ele leva a um transtorno que é você se deslocar de você mesmo. Então, quando você não se sente satisfeito com o ambiente, ou com uma conversa, ou com um encontro familiar, ou com uma discussão mais acalorada, você acaba usando isso aqui como fuga para fugir do estado, momento presente e ir para o mundo idiota, o mundo ilusório, o mundo digital que tira você daqui para você pensar em outras coisas e não pensar naquilo que precisa ser pensado, naquilo que precisa ter foco. E isso torna-se vício. E esse é um dos vícios mais difíceis de se tratar. Então, dentro da sua organização, também organize seu tempo com essa porcaria na mão. Bom,
Emoção fragilizada. Isso também é um dos grandes sabotadores do foco. Quando a pessoa está alterada emocionalmente, quando a pessoa está passando por certos problemas, quando a pessoa está passando por um certo angústia, sofrimento, dor, desilusão, cansaço, falta de sono, falta de qualidade de sono. E também, guardem isso, alimentação. Qual alimentação está tendo? Você altera seu estado emocional. Aliás, esse é o conteúdo do meu novo livro, que eu devo... Ele já está na parte de correção, que é justamente você entender o quanto a emoção e o sentimento prejudica a sua alimentação e quanto a alimentação prejudica a sua emoção e seu sentimento. Há uma inter-relação entre o aparelho digestivo, o aparelho, a questão nossa digestiva, ela tem uma inteligência que é semi-separada, vamos dizer assim, ela tem uma inteligência própria. E essa relação da nossa mente com essa inteligência, ela pode entrar em conflito, e esse conflito gera diversas distorções de como a gente vê a vida. Então, a alimentação também é um fator importante, ou seja, se você tem algo que está alterando o seu estado emocional, dificilmente você vai ter foco. Então o foco pode ser consequência e uma maneira de você ver que há algo em você que precisa ser trabalhado. Quando você perde o foco, perde a condição de concentração, é um sinal de alerta que talvez algo em você não está bem. Algo emocional, algo sentimental, questões de autoestima, questões de sensibilidade de você com você, ou de como você está se relacionando com o mundo e com as pessoas. Então, a falta dessa condição de ter atenção plena tem muito a ver com como nós estamos presentes no mundo. Ou seja, como estão nossas relações com a vida, com o nosso momento de ser. E isso é importante. Então, às vezes, o problema é que o fora do foco de foco é só um sinal, só ali uma... Como é que eu posso dizer? É só uma maneira do corpo e da sua mente falar, cara, não tá bom. Vamos ver o que está acontecendo dentro de nós, porque às vezes algo em nós, a maneira que nós estamos lidando com a vida, não está bom. Bom, o que eu poderia dizer para nós todos que a gente poderia fundamentalmente conseguir melhorar nosso trabalho de foco? O primeiro é você realmente se organizar, ou seja, você conseguir equilibrar o seu tempo. Se 24 horas não está dando, não é porque falta horas, é porque você não está sabendo lidar com as horas. Aliás, não faltam estudos que demonstram que as pessoas que dizem ter menos tempo são as que menos produzem. Olha que louco isso. Vou repetir. Pessoas que dizem que não tem tempo são as que menos produzem. Saber gerenciar o tempo é uma maneira de se organizar, é uma maneira de saber dividir o que é importante e o que não é importante na vida. E se você não está tendo tempo, é porque você está dando mais atenção ao que não importa do que ao que importa. Bom, para você saber se você está dando atenção ao que mais não importa do que ao que importa, no final do dia, escreva um diarinho e coloca lá o que eu fiz hoje e o que eu deixei de fazer. Faça isso todos os dias, que eu tenho certeza que você vai começar a perceber o quanto você está jogando o seu tempo e as coisas que importam pro nada. O outro é saber distribuir funções, ou seja, não tente ser o super-homem. Ninguém é super-homem, ninguém pode tudo, ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo. Aliás, quanto mais certo nós estamos, mais próximos da ignorância nós também estamos. Então aprenda a distribuir funções, aprenda a usar os artifícios da vida, a ver o que importa, o que não importa, o que você pode fazer junto com os outros, com a sua equipe, com os seus familiares, com o seu marido, com a sua esposa. Ou seja, tente ser humano, ser imperfeito, ser uma pessoa como qualquer outra que tem seus limites, seja de toda e qualquer
natureza, físico, químico, biológico, enfim, todos nós temos limites, e saber trabalhar isso com as pessoas e planejar as coisas, isso ajuda muito para a gente conseguir ir aprendendo a construir foco. O outro, é claro, é cuidar da saúde física. Esse talvez seja o mais importante, que eu acho que tem que queimar. Você tem que queimar gordura, você tem que produzir certos neurotransmissores para fazer você se sentir aliviado, se sentir bem, se sentir que queimou algo, que você colocou energia do corpo também para trabalhar. E isso faz bem para o cérebro. Se você não tem ideia do quanto, faz tão bem quanto saber se alimentar. Cuidar da saúde emocional, ou seja, se você vive uma relação tóxica, ou procura ajuda, ou cada um pro seu lado, mas ninguém tem que sofrer, ninguém tem que se sentir mal. Se você está dentro de uma relação tóxica, procure ajuda os dois, e se mesmo assim não conseguir, dê atenção a você, porque ninguém precisa sofrer. Relação, amor, é um estado de espírito, é um estado de reconhecimento, de admiração, de dar a mão para conquistar a vida, conquistar o mundo. Então, se há uma relação tóxica, seja dentro de casa, ou seja no ambiente de trabalho, ou seja nas relações de amizade, é hora de você começar a dar valor a você e fazer escolhas que são importantes para você se sentir bem, você estar bem. Cuide da sua finança, porque dinheiro é uma coisa que também sempre nos remete ao estado emocional alterado. E por fim, a sua saúde mental. Ou seja, é bom ter um terapeuta, é bom fazer um processo junto com um bom coach para traçar novos objetivos e metas de vida. É bom ter um psicólogo para a gente conversar. Quer dizer, se você está precisando e percebe que tá perdendo a sua capacidade de foco, concentração, nada melhor do que ouvir um bom profissional da saúde mental, que às vezes são pequenos detalhes na nossa vida que a gente precisa corrigir, que a gente precisa desaprender, que a gente precisa ressignificar, construir novos hábitos, que vai nos auxiliar a lidar com a vida. Aqui eu até coloquei uma frase aqui que acho que é a mais importante de todas. Engane-se aquele que acha que o foco não é tão necessário assim na vida. Aprenda o seguinte, pessoal. Se você não der foco às coisas que você faz, você vai fazer por fazer e não vai aprender. Aquilo não vai ter significado, você não vai construir valor. Quanto mais foco, quanto mais atenção plena, quanto mais dedicação a gente dá a algo, mais a gente aprende, mais a gente exercita a mente, mais a gente se sente valorizado, mais a gente cresce como ser humano, mais a gente se torna pessoas melhores. Essa ideia de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo vai te levar a um vazio existencial, porque nada vai fazer sentido para você. Essa coisa de querer fazer muitas coisas, tudo vai se tornar estresse, tudo vai se tornar irrelevante. Tudo vai se tornar sem valor e você não vai conseguir prestar atenção naquilo que realmente importa, nos momentos que realmente são bacanas da gente viver. Às vezes a gente deixa a felicidade passar porque a gente sequer deu atenção a ela. Às vezes a gente deixa pessoas importantes na nossa vida passar porque a gente sequer deu tempo para dar importância àquilo. Às vezes a gente perde oportunidades na vida que poderia nos tornar pessoas tão grandiosas, pessoas tão admiráveis, tudo por causa da gente não dar atenção, não dar foco. Então pratique, tente desenvolver isso, tenta fazer uma coisa por vez, uma coisa que começa, uma coisa que termina. Não tente ler 10 livros ao mesmo tempo, não tente fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso, quanto mais você se torna multifuncional, mais risco de frustração, mais risco de desilusão, mais risco de não terminar nada na vida, mais risco de perder tempo. E tempo é uma coisa que nós não temos. A vida ela é muito curta para ser desperdiçada. A gente fica pensando muito no tempo, mas a gente esquece de pensar de uma forma um pouquinho antagônica, que é quanto tempo resta para mim?
Quanto tempo resta para você? Quanto tempo? E se de repente acontece o acaso, resolve atuar na vida e você deixa de viver essa vida ou de ter uma saúde plena ou de ter artifícios para lidar com o acaso porque você tornou sua vida banal, uma vida sem sentido, uma vida de querer fazer um monte de coisas, mas tantas coisas que nenhuma foi para você ou nenhuma importou para você. Então assim, a gente tem que mudar um pouco a forma de pensar. O quanto falta eu para mim com vida? O quanto que eu tenho de vida? E essa resposta você não vai ter. Essa resposta ela não existe, porque você pode viver 100 anos como pode cair um objeto do céu e acertar sua cabeça e você deixar nesse momento de viver. Então, o foco ele tem esse poder de nos trazer valor às coisas, de nos fazer aquilo que importa, aprender aquilo que a outra pessoa tem a nos dizer, de se concentrar em algo que está nos fazendo bem, que está nos motivando. E o fato de você exercitar o foco, eu tenho certeza que vai fazer você uma pessoa muito melhor, muito menos ansiosa, muito menos deprimida, muito menos angustiada. Por quê? Porque você está praticando, está fazendo seu cérebro funcionar, está dando atenção a coisas que são relevantes, está aprendendo continuamente, está fazendo seu cérebro pensar, trabalhar. Você sabe que existe, estou terminando já, gente, mas só para terminar aqui, uma das pesquisas mais bacanas que eu vi, sobre a relação da longevidade da vida. Eles fizeram, acho que, sei lá, 80 países, 90 países no mundo, das pessoas que ficaram velhas com saúde mental. E não foi a dieta grega, não foi tomando azeite, não foi deixando de tomar cerveja, não foi deixando de comer carne, não foi deixando de comer carboidrato, não foi a relação das pessoas que mais têm vida plena, se tornam pessoas que a idade avança, mas com uma vida plena, uma vida saudável, são pessoas que usam a mente, são pessoas que pensam. Tinha uma mulher que eu fiquei admirado com a história dela, 92 anos, ela fazendo faculdade de Direito. Cara, olha isso, cara. E ela completamente lúcida, uma das melhores alunas da sala. Se você pegar as histórias dos grandes, das pessoas que viveram muito, são pessoas que tinham a mente ativa, trabalha a mente, pensa, dá atenção. Então, mude a sua rotina. Se você está se sentindo pressionado, apequenado, ou está sentindo uma pessoa que não consegue ter foco, não consegue dar atenção às coisas, mude a rotina. Use todos os sentidos. Passa a observar, passa a se sentir, passa a dar olhar a tudo que está à sua volta. Aprenda novos idiomas, aprenda coisas novas, se desafie. Ou seja, tudo que você vai fazer para trabalhar a sua mente ajuda você a se acalmar. Não é você fazer as coisas para se cobrar, não é fazer as coisas para se sentir penalizado, mas fazer as coisas porque aquilo importa. E quando importa, haja tempo. Porque você vai estar focado em flow, vai estar se sentindo bem. Leia muito, leia livro que você gosta, livro que é totalmente contrário ao que você pensa, duvide da vida, busque coisas que você não faria, ou seja, trabalhe a mente. Todo exercício que você faz com a mente, você vai despoluindo ela, você vai voltando a conseguir se concentrar, construir hábitos que permita. O mundo você pode estar no meio do show do Iron Maiden, mas você consegue ler um livro porque você tem a arte de se concentrar, tem a arte de focar. E isso é prática, prática, prática. Você tem que praticar isso no dia a dia. Você sempre tem que estar praticando essa coisa tão difícil que é conseguir ter foco. Outras coisas que são importantes por exemplo, uma vez por semana, 2, 3 vezes, pratique meditação, mas não para curar problemas, não, para se sentir bem.
Compre livros, leia muito, assista bons filmes, faça aquilo que é importante e deixe esses lixos, essas porcarias, essas informações que não vão te levar a lugar nenhum, a não ser te manipular para as besteiras, te alterar emocionalmente. Deixa isso para os apequenados. Você que é uma pessoa grande, uma pessoa capaz, uma pessoa que está sempre em busca do melhor, pratique o foco, reaprenda você com você mesmo, ressignifique você com você mesmo e começa ali com uma boa leitura, começa ali a exercitar a atenção plena, se organize nos seus horários, organize o seu espaço com as coisas limpas, com as coisas no lugar, ou seja, vai praticando aos poucos maneiras de você conseguir se silenciar para dar atenção àquilo que importa. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, espero que isso ajude a refletir um pouco sobre a questão dessa atenção plena, sobre foco. E até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.